E a gente abre o programa de hoje, infelizmente, com a notícia de uma tragédia. Uma médica matou o ex-marido, também médico, em Arapiraca. E esse caso, é claro, chocou a cidade de Arapiraca e está recheado de disputas judiciais. Mas virou caso de polícia antes mesmo do assassinato. Williams Tavares está ao vivo na Delegacia de Homicídios e traz pra gente agora todos os detalhes desse caso importantíssimo. Williams, com você. Exatamente, viu, Prota? É um caso que chamou bastante atenção, principalmente de quem é morador de Arapiraca. Essa médica de 38 anos, ela confessou o crime, né? Assassinou o ex-companheiro, que também era médico, ele tinha 42 anos. Ela alega em entrevistas que estava sendo ameaçada pelo ex-marido, por um primo dele também, que se sentiu ameaçada. Isso aconteceu neste domingo, assim que os disparos foram efetuados. Uma viatura do SAMU foi acionada ao local, mas foi constatado o óbito desse médico de 42 anos. Ela praticou o crime lá em Arapiraca, se deslocou até a capital alagoana, ela foi abordada por policiais e foi trazida até a Delegacia de Homicídios, onde se encontra presa no momento. Inclusive, o delegado responsável por esse caso está disponível à imprensa. A gente vai tentar caminhar um pouquinho aqui para conversar com o delegado sobre este acontecimento que foi registrado durante o fim de semana. A Polícia Civil já investigou, já iniciou as investigações e a gente vai aproveitar para conversar com o delegado sobre isso. É um fato que tem chamado a atenção da população, principalmente de Arapiraca. Delegado Daniel, delegado, sobre essa informação que está sendo divulgada, esse médico ele estava sendo investigado pela Polícia Civil. Bom dia. Bom dia. O médico, a princípio, nós não temos informação se ele estava sendo investigado, porque aqui a nossa atuação do meu plantão é apenas para fins de crimes que ocorrem no momento, né, em caso de flagrante delito. Então, em relação se a vítima estava respondendo a inquérito policial, eu não tenho essa informação nesse momento. A Polícia Civil chegou a receber alguma informação do Ministério Público sobre esse médico? Eu não tenho esse tipo de informação no momento, né? No caso, tem que esperar o delegado responsável assumir o inquérito policial para que ele consiga saber sobre essas informações. Qual foi a primeira, durante a prisão, o que foi que a médica relatou para o senhor? Em sede de interrogatório policial, ela relatou que agiu em legítima defesa, porque ele havia descumprido uma medida protetiva, né? E ele acabou se aproximando. Isso acabou gerando uma ameaça, segundo ela, de forma que ela acabou efetuando disparo de arma de fogo, imaginando que ele poderia também estar armado e até mesmo avançar com o veículo sobre ela. Ela alega que, em entrevista, que o ex-marido estaria perto da casa dela, também estava acompanhada de outra pessoa. Essas informações, elas batem, delegado? Pelas imagens ali, nós constatamos que, de fato, a vítima estava conversando com a cunhada da autora, né? E, nesse caso, ela parou o veículo, desembarcou, fez uma breve discussão entre ela e a vítima, e, nesse momento, foram os disparos de arma de fogo. Nós precisamos intimar a testemunha que estava no local para conseguir saber o teor verdadeiro dessa conversa entre a vítima e a autora. Se a médica conseguir provar que ela estava sendo ameaçada e que aconteceu tudo isso, que pode acontecer com ela? Se ela comprovar que ela estava sendo ameaçada, que ela não poderia agir de outra forma, é uma das causas de inexigibilidade de conduta diversa, né? É uma causa excludente da culpabilidade e ela pode acabar sendo isenta de pena, mas isso depende da análise do Poder Judiciário. O médico, ele já tinha algum problema na justiça, algum tipo de processo por violência doméstica? Eu não consigo passar essas informações agora, porque o que coube à nossa equipe plantonista foi apenas a lavratura do auto de prisão em flagrante, e essas análises processuais têm que ser em momento oportuno, mediante inquérito policial e aprofundamento das investigações. Agora, delegado, enquanto integrante, né, da Polícia Civil, o que é que mais chama a atenção do senhor nesse caso? O que chama a atenção é a situação das pessoas envolvidas, né? Nós temos 2 médicos, nós temos criança também envolvida. Então, é um crime que ocorreu de uma forma inesperada, né? Então, a escalada da violência é algo que a gente não consegue prever. E são pessoas que, de boa classe social, pessoas que passaram com a educação superior, e é algo que realmente nos chama atenção. Quais serão os próximos passos desta investigação?
Agora o inquérito policial será instaurado, né? A autora ela vai passar para audiência de custódia, vai ficar à disposição da justiça. Se for o caso, a prisão em flagrante dela pode ser ou não convertida em preventiva. Então, até o momento, não se confirma a informação de que ele estava sendo processado, né? Eu não consigo passar essa informação porque não tivemos acesso aos autos do processo. Nesse momento, só nos coube o recorte da análise fático-jurídica da situação e outras questões relacionadas a aprofundamento processual não nos coube nesse momento. Ela confessou o crime? Sim, em sede de interrogatório policial, ela confessou o delito e até a testemunha também estava ali, vai ser intimada para poder corroborar com as informações. Ok, delegado, muito obrigado, viu, pelas informações do senhor aqui ao vivo no Balanço Geral. Portanto, Prota é como foi falado pelo delegado, duas pessoas de formação, 2 médicos, um fato que chamou a atenção de todo mundo lá em Arapiraca. A gente fez as perguntas sobre se tinha já esse processo por violência doméstica, mas até agora não foi confirmada. A polícia disse que não confirma essa informação, mas é um assunto que vai render bastante e a gente vai continuar acompanhando e a qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no BG. Eu volto com vocês. A gente vai voltar a falar do assassinato de um médico em Arapiraca. A ex-esposa dele, também médica, confessou o crime, Maísa. E o repórter Williams Tavares volta ao vivo com uma entrevista que ele deu a um site, que ela deu a um site de notícias, não é, Williams? Conta pra gente o que foi que ela disse. Maísa, a gente volta a falar sobre o caso do médico Alan Carlos, de 42 anos, que foi assassinado neste domingo em Arapiraca. O crime foi praticado pela ex-esposa, que também é médica, a Nádia Tamires. Ela deu entrevista a um portal de notícias local e falou sobre a medida protetiva. Vamos ver. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fiz uma denúncia sobre o abuso de vulnerável que a minha filha sofreu, né? Eu fui casada há 22 anos com essa mesma pessoa, desde meus 15 anos de idade. E quando eu flagrei e a escola percebeu, as funcionárias da casa perceberam, eu vi que a minha filha estava pedindo socorro e tomei coragem de fazer a denúncia. Através da denúncia, eu pedi a medida protetiva, que foi concebida, a medida protetiva, e ele ficou me ameaçando com o primo dele, dizendo que o primo é ex-presidiário e que ia me pegar caso ele fosse preso. A polícia me cedeu também a medida protetiva contra o primo dele. Então, eu tenho a medida protetiva contra ele e contra o primo dele. A delegada, na época, fechou o inquérito e viu que sim, ele tinha abusado da criança e mandou para a primeira vara, em Arapiraca. Chegando lá, a advogada inicial colocou as provas num formato de link, o juiz não viu o link, apesar da minha filha ser ouvida em uma oitiva especial dentro da primeira vara, onde ela relatou para a psicóloga Magna lá dentro, e mesmo assim ele ficou livre, né? Diante disso, diante dessa injustiça em relação ao crime de vulnerável que ele praticou contra a criança, eu recebi as medidas protetivas por medo dele. E semana passada, antes do dia da audiência, o primo dele estava na esquina do posto de saúde que eu trabalho. A comunidade me avisou e eu chamei a patrulha Maria da Penha. Quando a patrulha chegou lá, o primo dele apresentou um documento falso e escapou. Então, assim, está foragido e eu fiquei com medo. A médica Nádia o dia do crime. Vamos acompanhar. Hoje, a minha filha está com as avós e eu ia para a cabeleireira no horário de 1 hora, tem tudo provado no WhatsApp, no bairro que eu moro no povoado Capim, zona rural. Tem um porte de arma concedido pela polícia, tem uma posse desde 2020, porque eu moro em zona rural. E simplesmente quando eu fui virar a esquina de casa, eu avistei o carro dele embaixo de uma árvore, na esquina de casa, junto com a cunhada minha, a esposa do meu irmão. E eu fiquei com medo de quando eu passasse ele fosse me matar. Então, eu fiquei com muito medo dele. Eu achei que eles tinham feito ali uma emboscada para mim. Aí eu desci do carro, antes dele me matar. Aí, infelizmente, eu atirei nele. Eu não sei quantos tiros foram. Eu simplesmente fechei os olhos, olhei na direção onde ele estava, vi que ele fez um movimento brusco e atirei. Porque eu fiquei com medo de morrer. Na hora que eu passasse com o carro, ele ia atirar em mim, eu não sei. Então, assim, eu estava com medida protetiva dele. Ele não podia chegar perto de mim, 300 metros. O que ele estava fazendo na esquina da minha casa? Sabendo que ali é o meu trajeto. E o fato dele estar atrás da árvore, na frente do posto de saúde.
eu fiquei totalmente acuada e com medo dele. Eu achei que eles estavam ali fazendo emboscada para mim, então eu me defendi. Está aí o depoimento, né, a entrevista que foi concedida pela médica a esse portal de notícias local. Nós conversamos há pouco tempo com o delegado sobre este caso e, é claro, o jornalismo da TV Pajuçara vai continuar trazendo informações para os telespectadores sobre este caso que foi registrado no fim de semana em Arapiraca. Volto com vocês, Maísa e Bruno. Muito obrigada, Williams, muito obrigada pelas informações e principalmente por atualizar, agora mostrando de fato uma entrevista dada pela própria médica, como vocês podem ver nas imagens, mais uma vez, que aconteceu realmente esse homicídio e é um caso cheio de camadas, muito grave também tudo o que aconteceu. E a gente segue acompanhando, não é, Protásio? É preciso acompanhar a investigação da polícia agora para a gente entender todo esse contexto, né, que foi apresentado inclusive por ela em entrevista agora, desse suposto crime que ele teria cometido também contra a própria filha, dessa medida protetiva que ela diz que já tinha em relação ao ex-companheiro, que é o Alan Carlos, e ali ela se sentiu, de acordo com o que foi falado, acuada com uma possível emboscada, que na semana anterior um parente dele também teria ido e estaria acompanhando os passos dela. E isso precisa ser agora tudo confirmado com a polícia. O que vai ser importante a gente entender também é o depoimento da testemunha que estava ali, a cunhada, que estava na moto conversando com ele no local. Então, ela ainda vai ser ouvida, nós já confirmamos isso com a polícia, o delegado também gravou agora há pouco com o Williams Tavares, você viu ao vivo aqui no começo do BG. Então, essa fala da cunhada que estava ali na moto, conversando com ele, antes do crime acontecer e no momento que a médica chega, também vai ser importante para revelar mais detalhes. E outras partes também da investigação, mas o celular com as mensagens, toda essa parte da medida protetiva, tudo isso agora a polícia vai buscar a confirmação e trazer de fato todos os detalhes que o inquérito revelar daqui para frente. Então vamos seguir acompanhando de perto toda a investigação da polícia de um caso que chocou todo o estado de Alagoas, cometido ontem lá em Arapiraca.